Olá, amigos! Estamos de volta para esse abraço fraterno, para esse encontro de paz. E, como sempre, vamos lembrar que a vida é um hino de esperanças. E como hino de esperança, nós cantamos a musicalidade que está dentro da alma. Às vezes é uma música alegre, feliz, outras vezes é uma música triste, angustiante. E a gente se pergunta qual o tipo de música que realmente prepondera em nossa alma. São aquelas que nos fazem felizes ou aquelas que nos tornam tristes? Então a existência seria assim, como se nós tomássemos nas mãos uma bola e atirássemos para o infinito, com tanta força que ela ia desaparecer ao longe. Não saberíamos onde ela iria cair. Ela foi lançada. E o tempo vai passando, o tempo que traz sempre nuvens boas e nuvens carregadas. Até que um dia, lá longe, nós percebemos que a bola vem cair novamente onde nós estamos. Se é uma bola feita de plumas, ela cai suavemente e nos torna felizes. Se foi uma bola de chumbo, ela cai pesada e nos magoa. Mas é assim a vida. E coincidências, às vezes a gente fala sobre coincidência. Ah, que coincidência! Coincidência não existe. Existe a realidade daquilo que a gente vai programando em nossa existência. Eu estava caminhando por uma das ruas, uma das artérias daqui do Rio de Janeiro, quando me deparei com um casal amigo. Fazia muito tempo que não nos víamos e eu fiquei muito feliz. Foi aquele abraço, aquele carinho, palavras de saudosas mesmo, de alegria, de felicidade pelo reencontro. E depois entristeci, porque fiquei sabendo que o casal estava aqui no Rio porque o senhor estava com um problema muito grave de saúde e estava fazendo tratamento no Hospital do Câncer. Contou a história e isso amainou um pouquinho aquele momento de felicidade do reencontro. Eles me deram o endereço do hotel onde eles estavam, o telefone, e eu fui para casa pensativa. E quando cheguei em casa, recebi um telefonema de uma amiga que realizava um culto em casa e nesse culto estaria presente Divaldo Pereira Franco. E eu pensei, nossa, que chance esse casal que está tão sofrido, se fosse no culto, poderia encontrar o Divaldo, quem sabe receber palavras de estímulo. E eu perguntei então à senhora que havia me convidado se poderia levar o casal. Ela aqueceu, fiquei feliz e, para encurtar a história, estávamos lá no culto, eu e o casal. E foi é sempre uma alegria, uma festa na alma quando a gente se encontra com o Divaldo, que é aquele manancial de coisas boas, de coisas bonitas, que elevam o padrão vibratório da nossa alma e nos faz ter um desejo gigantesco de ser bom, de ser melhor, mais honesto, mais digno. O Divaldo é assim, sempre uma coisa boa na vida da gente. O culto foi aquela bênção, notícias do mundo espiritual, notícias que os espíritos nos deram, a palavra consoladora desse roxinol de Deus que é o Divaldo. Depois, ele se aproximou do casal, que era conhecido dele também, e fez aquela saudação que ele sempre faz. Oi, fulano, como estás? E então o nosso amigo ficou emocionado, era um homem muito simples, e disse, seu Divaldo, eu não estou muito bom. E ele disse, está sim, está muito bem. Não, seu Divaldo, eu acho que eu estou morrendo. Mas, meu amigo, ninguém morre. Ele, seu Divaldo,
Se o senhor puder me dizer uma coisa, eu vou gostar muito. Ele: diga, o senhor acha que eu vou morrer logo? E para o meu assombro, Divaldo olhou para ele e disse: sim, vai desencarnar logo. E ele: a esposa cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. E ele olhou sorrindo para o Divaldo e disse: obrigado. E alguém perguntou a Divaldo: Divaldo, por que você disse isso a ele? E ele respondeu: porque ao lado dele está uma pessoa, um espírito, que está dizendo que eu posso dizer a ele tranquilamente que ele vai desencarnar logo, porque ele está preparado para isso. E além do mais, essa pessoa está dizendo que está esperando por ele do outro lado da vida, com os braços abertos, para dar-lhe aquele abraço de amizade, de saudade e dizer para ele assim com muito carinho: obrigada, meu filho, pelas sobras. E ele então, o nosso amigo, falou assim: sobras? Que sobras? Aí o Divaldo falou: não sei, mas o Espírito vai nos dizer o que é. E então o Divaldo começou a contar para o nosso amigo o que eram as sobras. Lembra, meu filho, quando você era bem mais jovem, você trabalhava como bucheiro lá na cidade onde você mora. E para quem não sabe, bucheiro antigamente era alguém que tinha uma carroça fechada, puxada por um cavalo, e a pessoa saía pela cidade vendendo os miúdos do boi. Aqueles miúdos ficavam ali dentro e ele saía pelas ruas, tocava uma campainha, uma coisa, e chamava a atenção das pessoas para comprar os miúdos. Essas pessoas era chamada de bucheiro. Lembra, você tinha uma carroça de bucheiro e você saía pela cidade vendendo aqueles miúdos do boi e tal, e vendia muito. Até que um dia, viajando, andando pela cidade, você saiu um pouquinho, foi para a periferia da cidade e entrou assim numa estrada meio erma, e de repente você viu uma porção de crianças brincando no meio da estrada. Você parou a sua carroça e ficou olhando, porque você sempre gostou de crianças. Não teve a dita de ter filhos nesta encarnação, mas amava as crianças. E você ficou olhando. E as crianças ficaram também curiosas e se aproximaram da sua carroça. E você perguntou: ei, meninos, onde vocês moram? E então um deles virou e falou assim: a gente mora ali. E você olhou para o ali do menino e viu uma casinha. Uma casinha não é bem o termo, uma tapera, aquela casa bem velhinha, que estava meio inclinado, e uma madeira, um pedaço de pau, uma ripa, apoiava a casinha para que ela não tombasse de vez. E você olhou para o menino e disse: você mora ali? Aí o menino respondeu: não, nós tudo. Aí ele falou assim: todos? Moram naquela casinha tão pequena? É, mora com quem? Nós mora com a nossa mãe. Nós é 30 filhos da nossa mãe. E você ficou assombrado, 30 crianças naquela tapera com a mãe? Mas como, meu filho? Como é que vocês se alimentam? Ai, nós comemos o que a nossa mãe arruma. A nossa mãe pede, ganha e a gente come. Hoje nós não comemos nada porque ela falou que Jesus hoje não teve tempo de trazer nada para nós comer, mas que Jesus nunca esquece de nós. Uma hora ele traz comida. Aí você ficou olhando para as crianças e disse assim: olha, menino, vai dizer à sua mãe que Jesus ouviu e Jesus trouxe alguma coisa para vocês comerem. Quando o menino foi correndo, já vinha lá uma senhora morena, com uma bacia na mão, vinha chegando, e ela disse: sim,
e você disse a ela: olha, eu estou vendendo aqui os miúdos do boi e tem umas sobras aqui na minha carroça. A senhora pode ficar com essas sobras para fazer uma sopa para as crianças. E ela então recebeu as sobras da sua carroça. Aí naquele momento o nosso amigo, com os olhos cheios de lágrimas, falou assim: Dona Benedita Fernandes, Dona Benedita, aquela benfeitora das crianças, é ela. E o Divaldo, sorrindo, disse: Dona Benedita, que está aqui dizendo que vai te esperar, Recieli, com os braços abertos, para lhe agradecer as sobras, porque a partir daquele dia as crianças nunca mais tiveram dias de fome, porque sempre você andava pela cidade vendendo, mas sempre sobrava muita coisa para as crianças da Dona Benedita. E ele disse: é verdade. E então o Divaldo disse: e ela está dizendo mais, Recieli. Está dizendo que você tinha muito medo da sua esposa, porque como ela sabia que você gostava de fazer caridade, ela contava direitinho os itens que estavam dentro da carroça, fazia as contas e dizia para você: olha, você vai vender e o resultado tem que ser esta quantia. Então você saía pela rua pensando: tomara que ninguém compre, para sobrar mais para as crianças, Dona Benedita. Ai, meu Deus do céu, a minha esposa vai ficar zangada, ela vai brigar comigo. Ai, mas tomara que ninguém compre para sobrar mais para Dona... Era o seu pensamento, era como uma cantilena, você desejando que as pessoas não comprassem e ao mesmo tempo com medo do que a esposa diria. E aí acontecia a multiplicação do amor, Recieli. As pessoas compravam, te davam dinheiro, você ia preparar o troco e a pessoa dizia: ah, fica com o troco, não precisa. E quando você via, você tinha o valor exato que a esposa tinha dito que você tinha que trazer de volta. Então você corria com a sua carroça e entregava as sobras para Dona Benedita. E depois você começou a fazer mais, que ela só descobriu depois que ela desencarnou. Ela descobriu que você sonhava em mudar de profissão. Você queria ser pedreiro. Mas não tinha condição, você é analfabeto, não tinha como, então você andava com a sua carrocinha sonhando em fazer concertos, em trabalhar como pedreiro. E os espíritos começaram a te ajudar. E de repente você começou, de uma forma que a gente não se lembra exatamente, você começou a ajudar as pessoas no trabalho de pedreiro. E as pessoas começaram a chamar você para fazer pequenos concertos. E você ia fazer os concertos. Quando estava pronto, a pessoa perguntava: quanto é o concerto que você fez? E você dizia: não é nada. Manda um saco de feijão para Dona Benedita Fernandes. Ou então, manda um saco de arroz para Dona Benedita. Manda batatas para a Dona Benedita. Manda isso, manda aquilo. Você trabalhava e o seu pagamento era o alimento que ia para as crianças de Dona Benedita. Foi assim que ela cresceu. Foi assim que ela pôde criar um orfanato onde teve mais de 300 crianças. E mais tarde pôde levantar um sanatório onde ela chegou a ter cerca de 150 enfermos, porque você, Recieli, entregou para ela as sobras, tirando-a daquele local miserável em que ela habitava com 30 crianças. A força do bem, meu filho. Hoje, no mundo espiritual, Dona Benedita Fernandes, a benfeitora da cidade onde você mora, está aqui ao nosso lado para lhe dar esse abraço quando você sair do corpo. A esposa que estava do lado soluçava e dizia: eu nunca fiquei sabendo disso. Ele nunca me disse que levava as sobras para Dona Benedita Fernandes.
Às vezes eu ficava surpresa, porque ele vendia tudo e chegava com a quantia certa de dinheiro, mas ele nunca me disse o que fazia. E do trabalho de pedreiro também, ele nunca me disse. Quando começou a trabalhar como pedreiro, nunca me disse que ele mandava o pagamento, era a ajuda da Dona Benedita. Aí então o nosso amigo falou: Seu Divaldo, se a Dona Benedita está aqui, eu posso pedir uma coisa para ela? Aí o Divaldo falou: peça, se ela puder. Aí ele falou assim: olha, fala para ela. Divaldo disse: fala você, ela está do seu lado. E ele disse: Dona Benedita, eu não tenho medo de morrer, nem um pouquinho, mas eu queria mais um pouquinho de vida, alguns meses de vida. Eu queria melhorar e poder voltar para a minha cidade, porque eles estão construindo, e eu sou responsável pela construção, estão construindo o lar de crianças, aquele lar que a senhora sonhou, e eles estão construindo agora, bem grande, bem bonito, e sou eu que estou fazendo. Então eu queria terminar, já está nos finalmente, só falta fazer as encanações, os encanamentos, a rede de esgoto. A senhora não podia pedir para Deus me dar mais um tempinho de vida? E então Divaldo respondeu que Dona Benedita estava dizendo que ela ia pedir. Não sabia se concederiam ou não, mas ela iria pedir. Então, pelo sim, pelo não, o nosso amigo foi melhorando. O tumor que era inoperável, de repente foi regredindo, e ele pôde ser operado. E o médico disse que ele não estava totalmente bom, mas é que eles teriam um bom tempo de vida, uma vida tranquila. Ele retornou à cidade. Bem mais tarde, digamos assim, 7 meses depois, isso Divaldo contou depois para nós, porque nós não sabíamos, que ele foi trabalhar, terminar o serviço no lar de crianças, terminou, e a Dona Benedita disse a ele que quando ele sentisse uma pressão muito grande no peito, era chegada a hora. Porque ele pediu também que ele não queria mais sentir dor, que ele já tinha sentido bastante. E ela disse, então ele ia sentir uma pressão no peito sem sentir dor. Então era chegado o momento. Ele então, quando terminou o trabalho no lar, que ele olhou, o lar estava pronto para receber as crianças, ele sentiu a pressão no peito. 7 meses depois daquele encontro, aquela pressão, e ele chegou a hora. Voltou para casa e docemente, tranquilamente, ele abandonou o corpo. E lá do outro lado, ele contou mais tarde para o Divaldo, estava ela, com os braços abertos, para recebê-lo como uma mãe recebe um filho no colo. Deu aquele abraço e disse, obrigado, meu filho, pelas sobras. Às vezes a gente não sabe exatamente como fazer o bem. Então aquela bolinha que a gente jogou para o infinito, lá no começo da nossa conversa, de repente volta e cai no nosso colo. No caso desse nosso amigo, era uma bolinha de plumas que caiu leve e docemente no seu colo, e ele pôde cerrar os olhos e cair nos braços maternais de um espírito amigo. Que tipo de bolinha você deve ter jogado para o infinito? Como ela voltará para você ou para mim? Também não sei, mas vamos esperar que tenham sido bolas de plumas, de muito amor, de muito carinho. E se você souber oferecer as sobras, não precisa ser sobras de arroz, de feijão, de farinha, sobras de amor, porque todas as criaturas têm amor guardado dentro de si, e às vezes, avaramente, a gente segura e guarda no coração. Não faça isso. Pegue as sobras de amor.
aquelas sobras que ficaram do carinho que você tem pela esposa, pelo marido, pelos filhos, pela mãe, pelo pai, pelos irmãos. Sempre sobra alguma coisa. Pegue tudo isso e ofereça às criaturas. Faça aquilo que Jesus nos pediu que façamos. Amai. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem a todas as criaturas.